Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live, mais uma live de aquecimento da jornada Telemedicina na Prática. Aqui eu falo com médicos que desejam ter mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. E eu sou Asdrubal César, sou médico, educador, e o tema de hoje é telemedicina, consultório híbrido ou 100% online, de casa. Então, estamos nessa segunda semana de lives que antecedem a jornada Liberdade com Telemedicina, que vai acontecer nos dias 30 de outubro, 1º de novembro e 3 de novembro. Então, se inscreva no link da bio, ou aqui no Instagram, no link da bio, ou na descrição desse vídeo, um evento 100% online e gratuito. A telemedicina, ela não veio para substituir a medicina, como muita gente aí pensava, Mas sim, ela vem somar com a medicina, ela é uma ferramenta, da medicina para que o médico tenha um diferencial, O médico que utiliza a telemedicina vai sim ter uma ferramenta a mais no seu dia a dia para oferecer aos seus pacientes como um diferencial, tá? Então, eu vou explicar aqui o jeito certo para você, médico, iniciar na telemedicina o seu consultório híbrido ou o 100% online, usando a telemedicina aí da sua casa, por exemplo, tá? Então, primeiro, é muito importante você identificar que modelo de atendimento vai ser mais adequado para o momento, que você está na sua carreira. Então, você tem que identificar, que momento você está vivendo aí na sua carreira profissional, ou até mesmo de vida também, e aí você vai iniciar e ampliar os seus atendimentos com a telemedicina. Então, por exemplo, quem quer fazer a transição, do público para o privado, a telemedicina é uma boa ferramenta para isso, porque você consegue começar a atender pacientes particulares sem ter que montar uma estrutura, de uma clínica ou um consultório que é muito dispendioso, tá? E então eu percebi isso durante a minha prática e também observando colegas médicos que utilizam a telemedicina e até meus alunos do curso de formação telemedicina na prática, que existem dois modelos de atendimento por telemedicina, tá? Um primeiro é o modelo do consultório híbrido, onde você vai somar a telemedicina com o teu consultório presencial, tá? Você pode utilizar os atendimentos de telemedicina alternados aí com seus atendimentos presenciais, quando você está no consultório. Você pode utilizar a telemedicina para fazer retornos, por exemplo, de consultas, e aí não obrigatoriamente você precisa estar no seu consultório para fazer essas consultas de retorno. Você pode até fazer da sua casa, por exemplo, se você tem, claro, um espaço reservado, para isso, Por exemplo, eu aqui utilizo a telemedicina aqui em casa, tem um escritório, é mais afastado ali da sala de casa, tem um corredor comprido, tem porta, para isolar, e aí eu faço meus atendimentos aqui com conforto e tranquilidade, E com a vantagem, também quando eu termino meus atendimentos, eu abro a porta, estou aqui com a minha família, então isso daí para mim não tem preço, é muito bom. E então você pode ter essa mescla. Além disso, você pode utilizar a telemedicina, inclusive quando você não quer fechar totalmente a tua agenda. Por exemplo, você pode começar a deixar retornos, por telemedicina quando você tiver um evento, que você vai num congresso, e aí você não precisa obrigatoriamente bloquear toda a tua agenda, gerar uma demanda reprimida no teu consultório, tá? Eu mesmo, agora vou fazer uma viagem e marquei ali algumas agendas, de atendimentos de pacientes que podem, ser feitos por telemedicina, de condições clínicas que dá para você fazer o seu atendimento por telemedicina, de pacientes também que você já conhece bem, que você vai fazer um retorno de acompanhamento, tá? Então, é um exemplo de como eu posso utilizar a telemedicina para ter mais liberdade, liberar a minha agenda do consultório presencial para novos pacientes, por exemplo, enquanto que retornos onde eu não precisarei mais fazer o exame físico, eu consigo deixar para fazer por telemedicina, inclusive em horários alternativos e até em local que não seja dentro ali do consultório obrigatoriamente, Eu posso fazer isso, como eu falei, em um local que tem uma boa conexão de internet e que eu tenha privacidade, para fazer esse atendimento por telemedicina, tá? Então, já agradeço aqui também o colega aqui, botou top, valeu. O pessoal que está aqui no Instagram, que não conhece o canal Telemedicina na Prática, venha para o canal no YouTube, Telemedicina na Prática, e faça a sua inscrição, ative as notificações para receber sempre o conteúdo. Hoje o canal Telemedicina na Prática no YouTube, tenho certeza que é o maior canal de telemedicina no Brasil, pela quantidade de conteúdo que a gente produz toda semana, Então tem bastante conteúdo lá,
e é muito legal para quem está querendo iniciar e também ampliar os seus atendimentos na telemedicina, tá? Então, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, tá? Obrigado. E vamos continuar aqui falando sobre esse modelo, né, de consultório híbrido e o consultório, né, 100% online, home office, tá? Então, continuando aqui falando do consultório híbrido, para quem que é esse modelo, né? Para quem já tem o seu consultório e deseja otimizar os atendimentos, né, desse consultório presencial. Como eu falei, né, você consegue até mesclar a tua agenda, né? Vou dar um exemplo também muito útil, né? Teve um dia que um paciente, que era do período da tarde, ele ligou desmarcando a consulta. E aí, como era de manhã ali, a gente, às vezes, vai, vamos buscar um paciente que precisa de atendimento, que marcou mais para frente e antecipar. Mas, às vezes, no mesmo dia, por uma consulta presencial, a pessoa não consegue se deslocar, porque ela está longe, está em outra cidade, né? Ela agendou para outro dia, mas naquele dia exatamente ela, de repente, não ia conseguir. E aí, com a telemedicina, você consegue dar essa oportunidade de antecipar uma consulta e o paciente que pode, né, fazer aquela consulta por telemedicina se sente muito satisfeito, porque ele consegue antecipar e não precisa se deslocar. Então, em dias, por exemplo, de chuva, muito forte, que muita gente falta consultório, né, na consulta presencial, você pode estar ofertando também, né, para otimizar a sua agenda. Aqui mesmo, em Santa Catarina, né, quantas cidades ficaram mesmo embaixo da água, né, nesse período de chuvas? E quantos consultórios médicos tiveram problemas por causa das enchentes? E com a telemedicina, o médico que estava lá impossibilitado de fazer os atendimentos presenciais por causa das chuvas, e também seus pacientes de poderem se deslocar até lá, pode manter o atendimento dos seus pacientes, o acompanhamento deles por telemedicina. Claro, se ele identifica uma situação que precisa de exame físico, ele vai orientar, né? Afinal de contas, a gente estava numa situação aqui, né, de cidades embaixo da água, né? É sabido aí, Rio do Sul, Blumenau mesmo, né? Taió, foram cidades muito afetadas pelas chuvas. E se o colega tem a ferramenta de telemedicina, ele consegue, né, manter os seus atendimentos, né, utilizando essa ferramenta, orientando os seus pacientes, mantendo aí o acompanhamento dos pacientes, tá? E médicos clínicos gerais podem utilizar a telemedicina, como eu falei, quem está fazendo a transição do público para o privado, médicos especialistas, tanto clínicos quanto até cirurgiões também podem estar utilizando essa ferramenta no modelo híbrido e vai poder otimizar a sua agenda de consultório utilizando a telemedicina. E agora eu vou falar um pouquinho também no modelo 100% online, né? Seria em home office, né? Então, sem ter o consultório próprio, presencial, aquele espaço físico, né? Porque muita gente trabalha, né, no sistema público, por exemplo, ou em outros vínculos, e não tem interesse de montar toda uma estrutura de um consultório, e às vezes até nem quer fazer uma agenda, né, de pacientes fora daquele horário muito grande, né? Então, ele quer atender ali uma procura, uma demanda que tem esporádica e tal. Imagina abrir um consultório, montar toda a estrutura para atender 2, 4, 6 pacientes por semana, é um gasto muito grande. E aí, a telemedicina vem muito de encontro a esse tipo de situação, tá? Então, quantos colegas, né, às vezes não são demandados, procuram por WhatsApp, aquela pergunta, né, aquela imagem que manda, né? O que é isso? O que é esse exame, né? E o colega está ali fazendo uma telemedicina informal, porque se ele responde, dá uma orientação, isso é equivalente a fazer um atendimento médico. Então, hoje tem regras, você precisa registrar isso em prontuário. Temos uma resolução sobre telemedicina. Então, qualquer interação que você fizer com uma pessoa, um paciente, sobre um assunto médico à distância, isso pode ser caracterizado como uma consulta, como uma telemedicina. E você precisa fazer isso dentro das regras do Conselho Federal de Medicina, e entre essas regras está a questão do registro da informação, tá? Do registro do atendimento, do prontuário, né? Então, você precisa registrar esses atendimentos em prontuário. Então, muitos colegas falam, eu respondo pergunta ali no WhatsApp, eu faço print de tela e guardo. Isso não tem validade, tá? Um print de tela não tem validade porque ele pode ser adulterado. Então, para um print de tela ter validade, tu tem que ir lá no cartório, fazer uma ata notarial e guardar aquela ata notarial. Ninguém vai ficar fazendo isso, né? Então, é muito mais prático você ter as ferramentas
adequadas para fazer telemedicina e fazer o registro desse atendimento ou dessa interação, né, na ferramenta de prontuário eletrônico, por exemplo, tá? Então, eu aconselho sempre ler a resolução do Conselho Federal de Medicina para ver as regras que estão lá, que é o que a gente precisa fazer. Então, muitos colegas falam, mas eu só tirei uma dúvida no WhatsApp. Mas é um procedimento, né? Um ato, vamos dizer assim, é um ato médico, porque você está tirando uma dúvida de um assunto médico e às vezes dando uma orientação e às vezes uma conduta até o paciente procurar o atendimento presencial. E você fez um ato, então você precisa registrar esse ato médico, tá? Então esse modelo 100% online é para quem não vai querer montar o seu consultório presencial próprio. E também, como eu falei, até mesmo quem está nessa transição, às vezes o colega está pensando, né, em sair de um vínculo, por exemplo, do emprego público para o particular. Aí, nesse momento, ele está querendo fazer essa transição, mas não quer montar toda a estrutura. Está aí uma boa ferramenta para ser utilizada, tá? E para quem é esse modelo de consultório 100% online? Médicos, principalmente, que têm um interesse em atender via telemedicina, né, do seu próprio local, né, de casa, né, por exemplo, querem prestar serviços de atendimento, né, por telemedicina para empresas, né? Então, por exemplo, tem as seguradoras de saúde, tem empresas que prestam serviços de telemedicina para planos de saúde, seguro-saúde, e você pode ser um prestador de serviço para essas empresas. São empresas que contratam por atendimento, por hora, né, que nem um plantão, tá? E aí você não precisa montar um consultório para fazer esses atendimentos. Você vai fazer do seu local, né, de casa, por exemplo. Hoje mesmo, estava aqui fazendo atendimento, agora há pouco, para uma empresa, né? E aí eu fiz 12 atendimentos, né, de telemedicina, sem a necessidade de ter uma estrutura de consultório, por exemplo, né? Eu tenho meu consultório presencial, mas eu não preciso ir lá para fazer esses atendimentos. Eu faço daqui, que eu tenho uma boa conexão, tenho um espaço privado para fazer isso, tá? Então, você pode utilizar a telemedicina para melhorar aí, por exemplo, a sua renda, ou trocar os seus plantões presenciais por atendimentos por telemedicina por uma empresa, tá? Médicos que precisam, né, que tem uma necessidade de saúde, por exemplo, que não pode se deslocar, ou teve uma situação que impede que ele realmente vá fazer um atendimento presencial, porque ele está com uma situação de saúde, ou seja permanente, ou provisória, então ele pode estar prestando serviços de telemedicina. Inclusive, não só teleconsulta, tá, pessoal? Muita gente pensa em teleconsulta, mas, por exemplo, na cardiologia já é muito utilizada a telemedicina na questão de laudo de exames à distância, na radiologia também, tá? Então, existem essas outras oportunidades também em algumas especialidades também, tá? Médicos que querem também ficar mais tempo com a família, né? Tem muitas médicas que, às vezes, estão no período de licença maternidade, ou até, que é muito comum, né? Porque vínculo empregatício os médicos, em geral, não têm, né? A maioria trabalha como pessoa jurídica, aí teve filho, teve que se afastar dos plantões, está ali 2, 3 meses afastado do presencial, poderia estar utilizando a telemedicina e ficar mais próximo daquela criança, né, de cuidar dos seus filhos naquele momento que precisa mais. Então, a telemedicina pode ser uma ferramenta para isso, para estar mais próximo, para estar em casa e fazer os seus atendimentos e ficar mais tempo com a família, por exemplo, tá? Médicos residentes, recém-formados, que não vão montar uma estrutura de consultório presencial e querem prestar serviços para empresas, tá? Então, tem muitas possibilidades. Inclusive, muitos médicos, até dentro do curso de formação telemedicina na prática, a gente tem alunos, né, de uma faixa etária ali acima de 60 anos, que é muito legal, que são médicos que querem continuar no jogo, né? Estão ali, plena atividade, né? Mas porque chegou lá nos 65 anos, tem até de 70 anos também, que é aluno no nosso curso. Mas não quer mais ficar se deslocando, viajando entre cidades para dar plantão, ou até mesmo em cidades grandes deslocamentos para dar plantão, e escolhem, né, fazer telemedicina para diminuir esse ritmo, mas não quer ficar fora do atendimento da medicina, quer se manter ativo, porque o seu conhecimento é muito útil para muitas pessoas. Então, é importante, né? Essa ferramenta traz essa possibilidade, tá?
Então, não vai faltar oportunidade para os médicos utilizarem esses dois modelos, a telemedicina, tá? Você pode atender as suas demandas de consultas particulares, de planos de saúde de acordo com os contratos, tá? Prestando serviços para operadoras de saúde, seguradoras de saúde, tá? Empresas de telemedicina. Então, tem várias possibilidades, tá? E uma pergunta que é muito frequente, né, mas como de fato, né, eu posso iniciar e ampliar os meus atendimentos via telemedicina de forma segura, tá? Então, né, nós médicos, a gente tem muito essa questão, né? Ó, eu quero fazer tudo com segurança, dentro das normas, né? Então, aqui está esse caminho, né? A partir desse momento, né, que você pretende fazer telemedicina, você pode comunicar as pessoas, né, do seu meio, os seus pacientes, por exemplo, de consultório, que você faz uso dessa ferramenta que eles podem estar utilizando, tá? E aí você vai também divulgando, né? Pode divulgar nas suas redes sociais que você tem essa possibilidade de atendimento, diga como funciona, né, esse tipo de atendimento, né, como é que funciona uma consulta de telemedicina, quais são as limitações da consulta de telemedicina, quando utilizar a telemedicina, né? Leve isso para as redes sociais que você tem, leve essa informação para os grupos, né, de conhecidos, parentes, né? E aí as pessoas vão ter consciência de como você pode estar atendendo elas quando elas precisam desse tipo de atendimento, tá? E outra coisa muito importante é que você vai substituir essas consultinhas, né? Que eu chamo de consultinhas de WhatsApp, né? De direct de Instagram, né? Antigamente era chamado consultinha de corredor, né? Eu dou aula de semiologia e lá na primeira aula de semiologia eu comento, né, sobre isso. Consultinha de corredor não é o local adequado para fazer consulta, porque você vai pegar ali, a pessoa vai passar ali no corredor do hospital, de repente um funcionário, e vem lá com um exame, né, do filho. Ó, esse aqui é o exame do meu filho, dá uma olhada para mim. Isso é uma consultinha de corredor. Você não sabe nada daquele paciente, né? Você só tem um exame lá cheio de números, mas você não sabe a história. Por que esse exame foi pedido? Como está esse paciente? Né? Então, isso é uma consultinha de corredor e a gente não pode fazer isso. Tem que formalizar essa consulta, fazer uma anamnese e a telemedicina traz essa oportunidade, tá? Porque na telemedicina, apesar de não ter o exame físico, ainda é muito melhor do que você fazer uma consulta de só dar uma olhadinha no meu exame, né? Então, essa olhadinha no exame tem toda uma responsabilidade, tem o seu tempo de dedicação aos estudos, a sua especialização, tá? A sua dedicação naquele momento. Então, a gente tem que formalizar o nosso atendimento e fazer o registro disso, né? Porque é uma norma. Registrar um atendimento em prontuário é uma norma, tá? E também, fazendo isso de forma formal, você tem a oportunidade de buscar o que é ético, os seus devidos honorários pelo seu serviço prestado, tá? Então, isso está lá, é ético você ter os seus honorários pelo serviço médico prestado, tá? Então, vamos acabar com essas consultinhas de corredor, de WhatsApp, fazer isso da maneira correta, formalizar esse atendimento, que vai ser muito melhor para o próprio paciente, porque você vai fazer isso da maneira correta, trazer mais segurança no atendimento, mais profissionalismo, e para você, médico, também, pela formalização e também os honorários médicos que são importantes para você se manter trabalhando, atendendo bem as pessoas, com dedicação, tá? Então, existem essas oportunidades também, que eu vou explicar mais detalhadamente também no curso, né, de formação telemedicina na prática, como você pode iniciar e ampliar seus atendimentos via telemedicina. Então, a teleconsulta, a primeira consulta, solicitação de exames, relatórios médicos, atestados, renovação de receitas, ajuste, né, de medicação, telemonitoramento, retorno, né, que muitas vezes você pode fazer fora daquele horário de turno normal do consultório, liberando a tua agenda para novos pacientes, por exemplo. Uma segunda opinião médica, né? Tem muitos pacientes que acompanham determinados colegas especialistas ou, né, que falam de um determinado assunto nas redes sociais e eles querem a opinião daquele colega sobre um exame que eles fizeram, mas só um exame, como eu falei, não adianta. Você marca uma videochamada de teleconsulta,
faz a consulta de telemedicina, com anamnese, conhece aquela pessoa e analisa aquele exame, tá? Então, a segunda opinião médica é muito frequente as pessoas procurarem por telemedicina, e às vezes eles querem a opinião de um médico que não é da cidade deles, é de outro local, de outro estado, e eles podem ter essa oportunidade de acesso a uma opinião especializada, tá? Além disso, muitas especialidades médicas são carentes, né, no interior do país. Então, eu sempre brinco, uso o exemplo da genética médica, né, mas mesmo assim, muitas cidades não têm um psiquiatra, e a telemedicina dá a oportunidade dos pacientes de locais que não têm um especialista de poderem buscar um atendimento especializado, mesmo que de forma remota, tá? O telemonitoramento médico é muito importante também nas doenças crônicas. Já tem estudos mostrando que pacientes diabéticos, por exemplo, que recebem um telemonitoramento, eles acabam tendo uma performance melhor na adesão das medidas de mudança do estilo de vida e também na terapêutica, e melhoram, por fim, né, a sua hemoglobina glicada. Tá? Já tem estudos, inclusive um estudo brasileiro sobre isso, que é muito interessante. Parceria também na questão dos colegas médicos, né? Fazer uma teleinterconsulta, então um clínico e um especialista que não tem naquela região, né? O paciente pode ir até o consultório desse clínico, esse clínico vai estar presencialmente com o paciente e o colega especialista num link online acompanhando a consulta e orientando a anamnese, o exame físico voltado para a sua especialidade, né? Para o que está sendo investigado daquele paciente. Isso dá oportunidade do paciente ter acesso àquele médico especialista e, ao mesmo tempo, o médico especialista ter as informações do exame físico realizadas por um médico, né? Então, isso é muito legal também, tá? A teleorientação, né? Pessoas que têm dúvidas, querem uma orientação médica, mas não uma consulta com receita, né? Por exemplo, né? Um acompanhamento, né? Após uma cirurgia, né? Fez o pós-operatório imediato, o paciente voltou lá, tirou os pontos, mas você quer acompanhar aquele paciente 1 mês, 2, 3 meses depois do procedimento cirúrgico, e esse paciente é de outro estado, de outra cidade, né? Ele vai se sentir bem acompanhado, vai se sentir acolhido, sabendo que o médico que operou ele está acompanhando ele também, tá? Outro ponto que dá muita oportunidade também é para aqueles pacientes que não têm a condição de ir até um consultório presencial. E a gente sabe que um atendimento particular a domicílio tem um custo maior, porque o médico vai fechar a agenda 2, 3, 4 horas, às vezes, para ir até a casa do paciente e fazer aquele atendimento. Então, dá mais acesso também a pacientes que precisam de um acompanhamento de um médico neurologista, geriatra, por exemplo, com mais frequência, e aí pode alternar consultas presenciais com consultas remotas também, tá? Paciente, por exemplo, que é o teu paciente de muitos anos, tem aquela confiança, aquela ligação contigo, e esse paciente muda de cidade, mas ele gostaria de manter o acompanhamento com você também. Então, é uma nova oportunidade que surge. O paciente pode manter o acompanhamento com aquele médico que já conhece ele há anos, só que agora, por uma questão geográfica, não poderia mais acompanhar, e com a telemedicina, pode manter esse acompanhamento. Ele vai ter, às vezes, um médico assistente lá na cidade dele, que ele mudou, e o médico que já acompanhava ele há muito tempo pode continuar interagindo com ele e também trocando informações com esse colega que vai começar a acompanhar ele. Então, dá mais oportunidade do acompanhamento contínuo, integral, né, desses pacientes, tá? Bom, outro ponto, né, também, que a gente viveu, né, em 2020, 2021, foi a questão do isolamento, tá? Então, quantos atendimentos ambulatoriais, eletivos, acabaram deixando de ser feitos naquela época? E quem garante que a gente está livre de uma situação como a gente viveu em 2020, 2021, daqui para frente? É muito provável que vai acontecer novamente, talvez pela mesma coisa, ou por outra variante, ou um novo problema que surja, né? E a telemedicina ajuda a gente a manter o acompanhamento dos pacientes e também manter a nossa atuação médica, nossa renda, né? E também, principalmente, né, eu gosto de atender as pessoas, né? Então, você mantém aí a sua atividade, mesmo que tenha alguma situação que impeça, né,
a maioria dos atendimentos de serem feitos presencialmente. A gente vivenciou isso há pouco tempo atrás, tá? E a telemedicina foi uma ferramenta muito importante para dar continuidade ao acompanhamento médico de muitos pacientes, tá? E eu vou fazer aqui um convite para vocês novamente, que é participar da jornada, né, Liberdade com Telemedicina, que vai acontecer nos dias 30 de outubro, 1º de novembro e 3 de novembro, tá? Inscreva-se gratuitamente no link da bio aqui do Instagram ou na descrição desse vídeo do YouTube. E nesse evento, Jornada com Telemedicina, o que você vai aprender nesse evento? São 3 aulas, tá? A aula 1 são oportunidades que poucos médicos estão enxergando na telemedicina. Na aula 2, como aproveitar essa demanda da medicina para ter mais liberdade. A terceira aula, o mapa para o médico ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. Então, toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube, e você pode também entrar em contato pelo direct do Instagram, mandar dúvidas, né? A gente faz um apanhado, às vezes, e seleciona algumas e troca essas respostas e informações aqui também nas redes. E se inscreva no canal, compartilhe com quem quer saber mais sobre telemedicina, ou ainda um colega que não observou essa oportunidade, precisa saber mais, né, sobre telemedicina, tá certo? E se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações para que sempre que tiver um novo conteúdo, você seja avisado, tá bom? As notificações é aquele sininho lá. Clica lá no sininho e coloca para receber todas as notificações, tá certo? Então, pessoal, um abraço e até breve.